Parques nacionais, com suas vastas paisagens selvagens e a maioria das vezes remotas, são frequentemente envoltos em mistério, muitos deles persistindo por décadas, desde as pessoas misteriosas do Grand Canyon, até os casos perplexos de pessoas desaparecidas e assombrações em cavernas. Aqui é o Carlos e bem-vindos ao Fatos Exibidos. Deixe o like e inscreva-se no canal, para continuar no vídeo e acompanhar os mistérios dos parques nacionais que ninguém até hoje conseguiu explicar. Número 10. Povo do Grand Canyon. O Grand Canyon, renomado por sua deslumbrante beleza natural, também está imerso na rica mitologia dos índios HY. Essas pessoas habitam o Canyon há mais de 2000 anos. No centro da mitologia HY está Masa, o deus da morte e guardião do submundo. Masa é reverenciado e temido, sendo uma figura com a qual não se deve mexer, especialmente por visitantes. De acordo com a lenda HY, o trono de Masa está localizado dentro do Grand Canyon, e em certas áreas onde a luz não deveria se mover, às vezes ela se move, especialmente se alguém se aventurar muito perto de seu domínio. Existem relatos de caminhantes encontrando fenômenos inexplicáveis, como luzes estranhas e o som de pedras batendo perto desses locais sagrados. Essas experiências assustadoras às vezes levam ao pânico e a acidentes, à medida que as pessoas se sentem perseguidas ou ameaçadas por esses eventos inexplicáveis. Na 9ª posição, incidente de Dyatlov Pass. Um dos mistérios mais intrigantes ao ar livre é o incidente de Dyatlov Pass. Em fevereiro de 1959, 9 alpinistas soviéticos liderados por Igor Dyatlov pereceram em circunstâncias misteriosas nas montanhas Urais. Eles haviam montado acampamento nas encostas orientais, e apesar das temperaturas abaixo de zero, algo os fez fugir de sua tenda inadequadamente vestidos em meio a uma forte nevasca. A investigação revelou que 6 alpinistas morreram de hipotermia, enquanto 3 sofreram traumas físicos com lesões comparáveis a um impacto muito alto. Curiosamente, não havia ferimentos externos relacionados a essas lesões internas. Além disso, alguns deles tinham lesões bizarras que eram praticamente impossíveis de explicar. 4 corpos mostraram danos nos tecidos moles de suas cabeças, rostos, com alguns faltando olhos, língua e até mesmo sobrancelhas. As temperaturas eram extremamente baixas, chegando a graus negativos, e os falecidos estavam apenas parcialmente vestidos, alguns com apenas um sapato ou meias. O que é estranho é que alguns corpos foram encontrados envoltos em pedaços de roupas que pareciam ter sido cortados dos que já haviam morrido. Ataque de animal, militar, avalanche ou apenas força da natureza, a causa dessas lesões bizarras era desconhecida por muito tempo. Em 2019, uma nova investigação concluiu que uma avalanche provavelmente fez com que os alpinistas deixassem seu acampamento, e em seguida, morressem de hipotermia. No entanto, essa conclusão não explica totalmente todos os aspectos misteriosos do incidente, como as lesões graves e o estado em que os corpos foram encontrados. Houve especulações sobre um ataque do povo Mansi indígena, mas isso foi descartado, devido à falta de sinais de luta ou outras pegadas além das dos alpinistas. A conclusão oficial na época foi que o grupo morreu devido a uma força natural irresistível, e o caso foi encerrado em maio de 1959, devido à ausência de um culpado, com os arquivos sendo enviados para um local secreto. Assim, o mistério em torno desse incidente permanece até hoje. Número 8. O desaparecimento de Glenn e Bessie Hyde. Outro caso sinistro envolve o desaparecimento de Glenn e Bessie Hyde em 1928. O recém-casal decidiu ter uma lua de mel através das corredeiras do Rio Colorado no Grand Canyon. Sua ambição era fazer história, com Bessie prestes a se tornar a primeira mulher a remar as corredeiras do Rio Colorado pelo Grand Canyon, e Glenn visando estabelecer um novo recorde de velocidade para a jornada. O casal iniciou sua jornada em outubro de 1928, e com Glenn tendo alguma experiência anterior em navegação fluvial, foram vistos pela última vez em 18 de novembro de 1928, navegando rio abaixo da Hermit Rapid.
Apesar dos abrangentes esforços de busca que se seguiram ao seu desaparecimento, nenhum vestígio deles foi encontrado. Uma câmera recuperada de seu barco indicava que eles haviam chegado até o rio Mile 226. Evidências sugeriram que eles podem ter sido arrastados pelo barco em corredeiras pesadas perto do rio Mile 232. Em 1971, uma mulher idosa em uma viagem de raft no Grand Canyon afirmou ser Bessie Hyde, alegando que havia matado seu marido e escapado sozinha do canyon, mas ela mais tarde retratou a história. Também houve especulações ligando a falecida famosa Georgie Clark a Bessie Hyde, mas nenhuma evidência conclusiva apoiou essa teoria. Restos esqueléticos encontrados na borda do canyon em 1976, inicialmente foram suspeitos de serem de Glenn Hyde, mas investigações forenses posteriores descartaram isso. Este mistério duradouro continua a cativar a imaginação, pois o destino de Glenn e Bessie Hyde permanece como um dos casos não resolvidos mais intrigantes na história dos parques nacionais americanos. Número 7. Campo de Batalha Assombrado de Gettysburg. O Parque de Gettysburg, conhecido pela batalha crucial da Guerra Civil Americana, conquistou uma reputação como um campo de batalha assombrado. Pesquisadores e testemunhas afirmam que a atividade paranormal é mais intensa em Gettysburg do que em qualquer outro local. Fenômenos como o cheiro de um perfume fantasma adicionam à sua aura mística. A Batalha de Gettysburg, que durou 3 dias pelas colinas, florestas e ruas da cidade, resultou em enormes baixas, com 46.000 a 51.000 soldados de ambos os exércitos perecendo. Essa história trágica marcou indelevelmente a cidade e o campo de batalha circundante. A sensação pervasiva de um passado assombrado é acentuada por relatos de testemunhas de soldados fantasmas vistos em todo o parque, com aparições observadas marchando, montando cavalos ou envolvidas em batalha, especialmente em áreas onde ocorreram lutas significativas, como o ataque dos piquetes. Um local notável dentro dessa paisagem assombrada é o Devil's Den, uma formação rochosa natural usada durante a Guerra Civil e associada às suas próprias lendas. Visitantes de Gettysburg frequentemente relatam experiências arrepiantes, incluindo ouvir sons de tiros e tambores, sentir mãos invisíveis e encontrar aparições, com alguns até alegando que as câmeras falham ao tentar capturar esses fenômenos. Na 6ª posição, desaparecimento de Everett Ruiz. Everett Ruiz, um jovem aventureiro, desapareceu sem deixar rastros em 1934, e por décadas isso permaneceu um mistério. Com apenas 20 anos, Ruiz era conhecido por seu profundo amor pelas paisagens selvagens do sudoeste americano, muitas vezes se aventurando sozinho em áreas remotas para capturar sua beleza por meio de sua arte e escritos. Em novembro de 1934, Ruiz embarcou em uma jornada pelo Canyon Desafiador de Utah, uma área conhecida por sua paisagem deslumbrante, mas desafiadora. Ele foi visto pela última vez por pastores locais, após o que aparentemente desapareceu na vasta natureza selvagem. Apesar de buscas extensivas, nenhuma evidência conclusiva de seu destino foi encontrada. Seu burro foi descoberto perto de Escalante, mas Ruiz, junto com seus pertences, permaneceu desaparecido. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram sobre o destino de Ruiz. Alguns especulam que ele pode ter sofrido um acidente nas traiçoeiras Canyon Country, enquanto outros sugerem que ele poderia ter encontrado violência. Existem também teorias mais romantizadas, incluindo a possibilidade de que Ruiz escolheu desaparecer e começar uma nova vida sob uma identidade diferente, cativado pela natureza selvagem que tanto amava. O mistério de Everett Ruiz cresceu ao longo do tempo. Seus escritos e arte ganharam fama póstuma, e seu desaparecimento continua a intrigar novas gerações, inspirando livros, documentários e expedições em busca de pistas para seu destino desconhecido. Número 5. O Yai. O Yai, equivalente australiano ao pé grande, ou ao Yeti do Himalaia, é um criptídeo envolto em terror e intriga. Frequentemente descrito em lendas aborígenes australianas e avistamentos modernos, como uma criatura peluda massiva e bípede, com uma estatura imponente superior a 2 metros, sua aparência sozinha é dita fazer qualquer um tremer de medo. Enraizado profundamente na tradição aborígene, o Yai se tornou um símbolo do desconhecido espreitando nas áreas selvagens da Austrália.
Encontros modernos muitas vezes o descrevem como agressivo e elusivo, qualidades que contribuem para a sua formidável reputação. Ao contrário de outros criptídeos, o Yai é frequentemente associado a uma sensação palpável de terror durante os avistamentos, tornando-o uma das criaturas mais aterrorizantes no folclore criptídeo global. Relatos registrados, alguns de testemunhas confiáveis, continuam a alimentar discussões sobre sua existência, mas além de fotos borradas, ainda não encontramos mais evidências. Número 4. Pé Grande. O pé grande, frequentemente considerado um dos mistérios mais duradouros do folclore norte-americano, especialmente em parques nacionais, continua a cativar a imaginação do público. Descrito como uma criatura humanoide grande e peluda, o pé grande está principalmente associado às densas florestas remotas do noroeste do Pacífico. Relatos e supostos avistamentos descrevem uma criatura com mais de 2 metros de altura, com uma estatura semelhante a um macaco, deixando pegadas grandes, daí o nome pé grande. Este criptídeo tornou-se uma figura icônica no reino dos mistérios naturais não resolvidos, com sua lenda profundamente enraizada na cultura dos parques nacionais e áreas selvagens. Apesar de numerosos avistamentos, fotografias e moldes de pegadas, evidências concretas da existência do pé grande permanecem ilusórias, tornando um dos enigmas mais persistentes nas vastas áreas inexploradas dos parques norte-americanos. Céticos argumentam que o pé grande é uma combinação de mito, identificação equivocada de vida selvagem e fraudes descaradas, mas até hoje, muitos acreditam na existência deste criptídeo. Na terceira posição, Vale Naani, os homens sem cabeça. Localizado nas regiões remotas do território do noroeste do Canadá, o Vale Naani, frequentemente chamado de o Vale dos Homens Sem Cabeça, é conhecido por sua beleza natural, mas também pela lenda arrepiante que o cerca. De fato, é conhecido como a última fronteira por um bom motivo. A lenda do Vale dos Homens Sem Cabeça ganhou destaque no início do século XX, após uma série de desaparecimentos inexplicados e descobertas macabras. Os mais infames envolveram a morte de garimpeiros cujos corpos decapitados foram encontrados no vale, alimentando rumores de uma força sombria e malévola em ação. O povo indígena Dene há muito fala do vale como um lugar de espíritos malignos e entidades sobrenaturais. Suas tradições orais estão repletas de histórias de criaturas misteriosas e forças malévolas que espreitam no vale, advertindo sobre os perigos que aguardam aqueles que se atrevem a aventurar-se nesta área isolada. Teorias sobre os homens sem cabeça do Vale Naani variam do plausível ao fantástico. Alguns sugerem que as decapitações foram obra de um louco ou de um assassino em série, enquanto outros especulam sobre um tesouro escondido guardado ferozmente por uma entidade desconhecida. Há também aqueles que acreditam na existência de uma espécie desconhecida de animal ou uma força sobrenatural responsável pelas mortes e desaparecimentos. Apesar de inúmeras investigações e expedições, nenhuma outra evidência foi encontrada para explicar as descobertas macabras ou as muitas histórias de eventos estranhos no vale. Na segunda posição, Círculos das Fadas. Círculos das Fadas são um fenômeno natural que intriga cientistas e entusiastas da natureza. Essas formações, encontradas predominantemente nos campos áridos do deserto do Namibe, no sul da África, são caracterizadas por grandes marcas circulares de solo nu, perfeitamente espaçados e cercados por um anel de grama exuberante. Mesmo após anos, o mistério desses círculos das fadas continua a persistir. Uma teoria popular sugere um padrão de vegetação auto-organizadora, indicando que esses círculos resultam do acesso mais eficiente das gramíneas à água escassa nas bordas, deixando o centro estéril. Outra hipótese aponta para térmitas da areia que limpam a vegetação em um padrão circular para manter um ambiente úmido no deserto árido, afetando a permeabilidade do solo e a distribuição de nutrientes. No entanto, lendas locais frequentemente os descrevem como pegadas divinas ou obra de espíritos, adicionando ao seu atrativo enigmático. Enquanto a ciência e o mito oferecem perspectivas diferentes, a verdadeira origem dos círculos das fadas permanece um tema de debate contínuo. E no número 1, Assombrações da Caverna Mammoth.
A caverna Mammoth, um extenso e majestoso sistema de cavernas localizado no Kentucky, é conhecida não apenas por suas maravilhas naturais, mas também por histórias assustadoras que cativaram a imaginação dos visitantes por gerações. A caverna, renomada como a mais longa do mundo, guarda em seus corredores escuros e sinuosos histórias de ocorrências estranhas e aparições fantasmagóricas. A lenda de Floyd Collins, um dos exploradores de cavernas mais famosos na história da caverna Mammoth, é um marco na mitologia assombrada da caverna. Em 1925, Collins ficou preso em uma passagem estreita enquanto explorava. Apesar de um esforço de resgate valente que atraiu a atenção da mídia nacional, Collins perdeu tragicamente a vida na caverna. Desde então, visitantes e exploradores de cavernas relataram ouvir gemidos e sussurros inexplicáveis nos corredores próximos ao local onde ele ficou preso, levando à especulação de que o espírito de Collins ainda paira nas profundezas da caverna. Outra história assombrada é a dos espíritos dos nativos americanos, acreditados por muitos como habitantes da caverna Mammoth. Evidências arqueológicas sugerem que povos pré-históricos exploraram e utilizaram o sistema de cavernas. Inúmeras histórias falam de batidas de tambores fantasmagóricos ecoando pelas cavernas e figuras espectrais, vistas vagando pelos corredores mais remotos. Essas visões frequentemente são atribuídas aos espíritos desses antigos povos, possivelmente protegendo suas terras sagradas e ancestrais. Bom, chegamos ao fim do vídeo, e se gostou do conteúdo, deixe seu like e sua inscrição no canal. Até a próxima!